está lá para você aqui no canal KTV, você que está acompanhando pela Oi TV 139, Vivo TV aqui em São Paulo 631, pela Vivo também canais 76, 554 e nossa TV canal 53. A bola não para, que você pode acompanhar também através do YouTube do canal KTV Brasil e também no Instagram. Canal KTV, @canal KTV. Você está nas redes sociais, está conectado? Se inscreva no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior. Toda semana, sempre uma entrevista inédita falando de esporte para você. Mais um tema diferente para o A Bola Não Para aqui. Vamos falar de Strongman, com o Marcos Ferrari. Vocês já viram a Força Bruta? Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o que o Marcos Ferrari está fazendo, sobre o Arnold Festival do Arnold Schwarzenegger. Eu tive a chance de, em 2019, até entrevistar o Arnold Schwarzenegger, que beleza, hein? E vamos falar sobre isso aqui no A Bola Não Para, exatamente essa caminhada do Marcos Ferrari. O Strongman é um homem forte, ele é a referência aqui no Brasil. Marcos Ferrari, prazer recebê-lo aqui no A Bola Não Para. Tudo bem, Marcos? O prazer é todo meu. Quero agradecer de antemão pelo convite, dizer que é um prazer falar sobre aquilo que eu mais gosto de fazer, então é sempre muito prazeroso. Quanto tempo já nessa estrada aí, Marcos? Olha, vou dizer uma coisa para você, Fred. Já são 30 anos dedicado ao esporte, dos quais 15 em alta performance como atleta profissional. Uau! E tudo isso começou como, Marcos, na sua vida, para você? Tem várias vertentes, na verdade, eu costumo brincar. Porque o meu avô, ele é um italiano, e ele me motivava muito com coisas assim, bem banais mesmo. Tipo, você não consegue levantar essa pedra, você não consegue carregar essa madeira. E ali nos afazeres da roça ali, ele ia me motivando, né? E eu percebi que eu tinha muita facilidade desde pequeno de fazer força. Muita facilidade. Sempre? Eu me adapto muito rápido, tipo, não só levantar peso de academia, que é aparentemente é algo fácil, né? Você tem uma barra, você tem anilhas. Não. Nesse caso, você pega, por exemplo, peças de motores, peças que são totalmente disformes, que você olhando, você tem que ficar estudando onde vai pegar. Como que eu vou levantar isso aí? Para mim é mais comum. É como se eu fizesse parte daquilo. Então, eu já olhando, eu já sei onde eu tenho que pegar, já pego, já sei mais ou menos como é o centro de gravidade, tipo, vai pesar mais esse lado ou vai pesar mais aquele, e eu consigo fazer isso muito rápido, esse poder de adaptação, porque o Strongman, ele é muita adaptação. Tá. Você não o Strongman, ele não é igual o esporte, por exemplo, o powerlifting ou o levantamento de peso olímpico, que você tem barra e pesos e pronto, e acabou. Que você já sabe, né? Não, você não sabe o que vai encontrar. Muitas vezes você vai para uma competição na Europa, na Ásia, você sabe que você tem que fazer aquela prova, que ela tem um nome. Sim. E você sabe a característica dela, mas você não sabe, por exemplo, do que vai ser feito o equipamento, de como ele vai ser carregado, que carregado seria, por exemplo, o que eles vão utilizar como peso, né, como contrapeso. Então você vai sem saber nada disso. Aí chega lá, você tem que se adaptar na hora ali, pega uma, levanta duas vezes e já tem que ir para a competição. Então o Strongman, ele é muita... ele tem um poder de adaptação muito grande. Quando o atleta ele consegue entender isso, ele consegue evoluir. Mas você não começou já no Strongman de cara, né? Não. Até porque aqui no Brasil, acho que você é um pioneiro, a gente pode colocar assim? Mas... Sim. Sou um dos pioneiros. A gente tem outros atletas que eu gostaria de citar o nome, por favor. Que são pessoas muito importantes, como é o caso do Jair Gomes, que talvez você lembre dele, na época ele desafiava as pessoas na televisão, Moreno, aí vinham vários atletas querendo desafiar ele, foi um período muito bacana. Parecia que era fácil, né? Eu me inspirei, inclusive, olhando ele, né? Sim. Ele vai brigar comigo, porque é super amigo meu, ele não é tão mais velho do que eu, mas eu olhava aquilo e já me inspirava bastante. A gente teve o Ricardo Norte, que foi uma pessoa que startou a parte show do Strongman, né? Até mesmo no Discovery Channel, onde ele ia lá, puxava aqueles Boeing, aquelas coisas, teve uma carreira meio curta aí, por problemas de saúde, mas foi um atleta que também veio pioneiro. E na sequência veio a minha geração, com muitos outros atletas também importantes do circuito, mas aí já veio uma geração mais voltada para o esporte, com padronização de equipamentos, com regulamentos, com projeção internacional. Hoje a gente tem ranking profissional dentro do Brasil, a gente tem uma organização chamada Confederação Brasileira de Strongman. Então tudo isso começou ali a partir de 2008 para cá. Tá. Né? Então foi uma parte, digamos assim, mais organizacional do Strongman, tá? Tá. Então vamos para essa ordem cronológica, daí como você percebeu que tinha facilidade para pesos
E aí você começou o quê? Academia, musculação? O que você começou aí, Marcos? Tá, primeiro, na verdade, eu acho que todo mundo, né, na escola vem lá dos esportes coletivos, né? E eu não foi diferente. Só que o meu negócio, eu vi desde cedo que não era basquete, que eu vivia com falta. O negócio era contato físico. Então, já entrei pro rugby, pro handball. Depois eu vi que as lutas eram muito interessantes para mim, até chegar a uma sala de musculação, que é onde eu vi que ali realmente era o que eu aspirava, né? Mas não o desenvolvimento estético, mas a funcionalidade. Eu queria aumentar sempre as cargas, queria cada vez força mais mesmo. forte. Exato, funcionalidade. E interessante que a gente depois vai chegar nesse assunto, que hoje eu estou com um desafio novo na minha carreira, que é seguir os passos do Arnold. Então hoje eu já sou um bodybuilding, né, também. Sim. Então eu já estou competindo como atleta amador de bodybuilding, e uma coisa que eu achei que não aconteceria na minha carreira, mas depois eu explico por quê. Aí, com a musculação, eu comecei a ver vários vídeos na internet dos Idrunas, comecei a pesquisar história viking, história nórdica, e comecei a perceber que tinham elementos muito interessantes nisso. Porque, na verdade, o homem ele se mede de força desde a pré-história, entendeu? Ele pegava lá uma pedra, levantava para cima da cabeça, grunhia, e o outro ficava com medo e falava, esse cara é muito forte. Por quê? Porque levantou uma pedra acima da cabeça. Sim. Então, a questão de se medir em termos de força é algo animal, né? Então já vem dos primórdios. Só que com o passar do tempo ele foi evoluindo. E se você pegar cada cultura, elas têm uma forma interessante, chega a ser algo... As mulheres acham que é coisa bem bizarra, né? Dos homens ficarem se agarrando, às vezes medindo força de empurrando um outro. Sim. E tal. Aí tem os russos que são loucos, dão tapa na cara um do outro, você deve ter visto esse esporte. Agora virou coqueluche, vídeo os caras dando tapa na cara. Mas ali. Eu ouvi alguma coisa, viu, Fred, sobre... Parece que eles estão querendo banir esse esporte. Parece que Porque falam que o impacto no cérebro é muito forte. Mas você vê, é coisa de russo. Você viu o impacto para você viu? Eu imagino. Você imagina tomar A gente tem um brasileiro aqui que é o Zulu, não sei se você conhece. Não. O Zulu é um armário 4x4, eu te falo Zulu porque ele é Zulu mesmo, né? E, rapaz, a mão dele parece que o tamanho dessa mesa. Eu fico imaginando um tapa daquele homem. Nossa. Entendeu? E aí imagina aqueles russos lá, como é que é a brincadeira. Mas, enfim. Então, a gente sempre se medindo. E eu comecei a pegar interesse por isso. E nessa época, especificamente, eu morava em Salesópolis, que é uma cidade aqui próxima do litoral, né? Sim. Extremo leste aqui de São Paulo. E aí a gente começou a fazer alguns equipamentos, pegava uma pedra, compramos uma corda, pegamos umas ferragens, fizemos alguns equipamentos ali que são básicos do strongman e começamos a treinar. Eu e um amigo na época, e aí lembro até, eu vou contar essa história porque até quando eu dou palestra eu cito dessa história dessa senhora. Eu lembro de uma ocasião em que a gente estava puxando caminhão na rua, né, que é uma prova clássica do strongman, carregando umas pedras, e passou uma senhorinha, bem senhorinha, já era senhorinha naquela época. E passou assim e falou assim, filho, para de fazer isso daí que você vai ficar rendido. Você já ouviu esse termo rendido? Rendido? Né? Rendido, cara. Eu fiquei imaginando o que será que é rendido, né? Aí depois fui ver que rendido é uma coisa antiga, que eles falavam que, sei lá... Cada coluna? Não, que parece que o saco do... Desculpa, eu nem sei se eu posso falar isso aqui. Pode falar. Descia tipo uma cachumba. Eu dei muita risada disso, cara, muita risada. Mas aí o que acontece? Ela falou isso daí, ficou na minha cabeça. Anos depois ela me encontrou no Força Bruta. Eu lembrei da fisionomia dela, um pouquinho mais idosa, obviamente. Você conseguiu, batendo palma. Eu falei, eu não fiquei rendido. Então são coisas assim absurdas que... Mas falavam muito da musculação. Tinha esse, né? Se fizesse, olha, você pegar muito peso, olha o que pode acontecer. Tinha principalmente tem aquele negócio de que você não cresce, né? Que atrapalha o crescimento. Sim. E isso hoje já caiu por terra, graças a Deus. O que a gente vê é que, na verdade, você dá um comando para o teu cérebro. Eu quero desenvolver a musculatura. Então ele vai dar prioridade para desenvolver, mas não que você vai ficar um anão. Você só não vai ter aquele mesmo estirão que a gente fala. Na adolescência. Mas isso também depende muito de genética. O fato é que você vai se tornar muito mais funcional com o seu corpo todo. A musculação hoje está muito em alta. Você vê por aí que... E principalmente o treino de força, tá? Eu lembro de uma entrevista japonesa, em que perguntaram o que era melhor para uma pessoa de idade fazer. Se era caminhada, se era um treino de pilates, uma coisa mais... ou musculação. E os médicos foram categóricos em dizer que a musculação ainda é o melhor remédio
para a pessoa se manter com longevidade, porque aumenta a densidade óssea, tem uma saúde como um todo, vários hormônios são liberados, a pessoa consegue manter o estado de saúde mais alerta, o estado mental. E a gente está vindo de pandemia, a gente sabe o quanto que isso foi impactante para a maior parcela da população. E não rodeando muito, voltando ao assunto lá, aí o que acontece? Aí a gente começou a fazer com os equipamentos ali algumas brincadeiras e quando eu vi eu já estava envolvido. Já estava participando de competição e um belo de um dia recebi um convite internacional e aí foi onde começou meu trabalho internacional. Aí fiquei vários meses fora do Brasil e quando eu voltei, já voltei com a ideia da confederação. Então, em 2010, nós fundamos a Confederação Brasileira já com o intuito de difundir o esporte no Brasil. E de lá para cá, a gente veio angariando vários títulos. Eu mesmo, como atleta profissional, tenho mais de 5 sul-americanos, tenho pelo menos 4 top 6 no Arnold Pro Series, que é a liga mais difícil do mundo, uma das mais difíceis do mundo. Tenho na Champions League, que é uma competição também duríssima na Europa, todo o circuito europeu. Tenho vários títulos, vários recordes que foram conquistados dentro dessa entidade. E brasileiros, então, são uma infinidade de trabalhos que foram feitos. E isso também criou um celeiro. Então, teve vários atletas que vieram dessa geração, hoje estão no nível profissional. Eu já não estou mais na ativa dentro do circuito de alta performance, porém não me aposentei. Eu digo que o Strongman nunca se aposenta, tá? Ele não Se alguém precisar de uma ajuda, uma forcinha, pode chamar. Olha, eu já estou acostumado que quando eu estou andando na rua, se tem um carro parado a 2 km, a pessoa me enxerga. 2 km ela me enxerga. É certeza que eu vou empurrar aquele carro. Então, assim, é uma coisa que a gente já está acostumado e o Strongman ele é para a vida. Ele não é uma coisa de ego, ele é uma filosofia de vida, sabe? Você é forte não é só aqui, entendeu? Tá. É forte mental. Aqui, é forte no coração, é forte em atitudes, entendeu? Então você vive o Strongman. Tá. Você não tem como falar, eu virei. Você não virou, ou você é um Strongman ou você não é, entendeu? Porque ele realmente ele te tira do lugar. Ele não te deixa ficar quieto, ele não te deixa ficar ali paradinho, estagnado, sabe? Esperando, não. Você está o tempo todo querendo evoluir. Isso é ser Strongman também. Da confederação hoje, quantos atletas tem hoje que fazem parte da confederação, ou atuantes ou participantes aí, Marcos? Hoje a gente tem no circuito nacional algo em torno de 200 atletas, é muito pouco. Perto de alguns esportes hoje que a gente vê no Brasil, é um número muito pequeno. A nível de comunidade, Strongman já deve estar beirando 3, 4 mil pessoas, né? Porque tem as pessoas que gostam, que acompanham, tem as pessoas que praticam e não são atletas, e tem as pessoas que simplesmente só são torcedores, né? Só torcem ali pelo sucesso daquilo. Mas atletas atuantes aí espalhados pelo Brasil, 200, sendo que a maioria desses estão concentrados aqui na zona... na região sudeste do Brasil. Tá legal, bacana. Nós estamos conversando com o Marcos Ferrari. Strongman está contando aí um pouquinho da sua vida e a gente vai para o próximo bloco para querer saber os desafios aí que ele já fez e o que ele tem feito hoje também. E é importante a gente saber um pouquinho mais da história, porque o Força Bruta tem aí eventos, né, que vocês já viram na TV e é bem legal a divulgação para poder você saber um pouco mais aqui na Bola Não Para, que vai para o intervalo e já voltamos rapidinho. Vocês estão assistindo aí o Marcos Ferrari, intervalo do A Bola Não Para. Vou dar uma dica para vocês. Frevo Lanchonete Frevo, se você não conhece, é uma lanchonete muito tradicional de São Paulo, tem quase mais de 50 anos. Então vale a pena você conhecer, são 3 endereços, tem unidade na Oscar Freire, tem na Augusta, tem na Faria Lima, que ali no Shopping Iguatemi vale a pena. Peruche delicioso, é o melhor de São Paulo, certeza. Milkshake, você pode suco, refrigerante, cerveja, a sobremesa, sorvete capricho. Se você não experimentar o sorvete capricho, não vai falar que não foi no Frevo. Tem que ir no Frevo e experimentar o sorvete capricho. Vale a pena conhecer Frevo Lanchonete, pode também pedir pelo iFood. Conheça, se não conhece, ou se você conhece, volta lá que você com certeza sempre vai gostar. Vale a pena! A Bola Não Para está de volta para você aqui no canal KTV, você que acompanha pela Oi TV, pela Vivo TV, pela Nossa TV, também no YouTube, canal KTV Brasil, Instagram no canal K, @canal KTV, e vai lá na rede social, tá lá já conectado.
vai no YouTube, se inscreva no meu canal, o canal do Fred Júnior, para você acompanhar sempre o A Bola Não Para. Toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Estou com o Marcos Ferrari, falando do Strongman aqui no A Bola Não Para. Marcos, desafios, né? A gente fala do Strongman, a gente vê, poxa, pneu de trator, a gente fala assim, né? Caminhão. Qual que foi o desafio mais pesado para você, Marcos? Eu tive vários momentos na minha carreira bem interessantes, né? Eu vou citar alguns aqui rapidinho. O mais recente foi acho que eu vou para extrapolar já, foi a locomotiva de Guararema. Não sei se você conhece aquela locomotiva a vapor. Sim. A 253, a famosa Dama 253, né? Ela pesa seus 200 toneladas. 200 toneladas. Isso, e nós tracionamos em 2 atletas, isso foi em 2017 ou 2018 agora, foi um pouquinho antes da pandemia. E era para ter sido um desafio, inclusive para passar na Globo e tal, e acabou não rolando por problemas da concessionária, que a concessionária ele não autorizou naquele momento a utilizar o espaço que a gente precisava utilizar. E nós puxamos então só na garagem, coisa de 20 metros ali que a gente tinha, porque como a gente já tinha treinado, foram 8 meses de preparação para esse desafio. Então a gente, para você ter ideia, nós colocamos uma Frontier, ligamos um dinamômetro. O que é um dinamômetro? Ele é uma peça que mede quanto de força que você tem que executar para mover aquele equipamento. Então, nós colocamos uma corrente, um dinamômetro, uma corrente e ligamos a locomotiva. E fizemos a Frontier tracionar até a locomotiva sair do lugar. Isso gerou 1.500 quilos de força. Não é 1.500 quilos de peso, é 1.500 quilos de força. Seria o peso que a Frontier quase máximo ela executa para arrancar. Aí começamos a fazer as contas tal, e fizemos o primeiro arranque. Aí no primeiro arranque eu consegui atingir 800 quilos e o outro atleta conseguiu 600. Os dois juntos não dava para puxar. Aí ficamos 8 meses treinando. Então a gente fazia força até quase desmaiar. A gente amarrava na pilastra uma corda, pilastra mesmo, a pilastra não se movia. E aí a gente colocava o dinamômetro, uma escada, porque a gente tem a linha do trem. Então a gente adapta uma escada nela com espaços menores, porque o dormente é muito longo, né? Sim. Então a gente coloca espaço como uma escada mesmo, para a gente poder tracionar, porque tem que ser coisa de, sabe, centímetro a centímetro ali para você tirar do lugar. E aí nós medimos e fomos medindo. Então a gente fazia força, perna, braço, tudo até apagar a visão, sumia o barulho, aí quando quase apagava, voltava. Assim, aí a gente foi evoluindo nessa força. Eu consegui atingir 1.100 quilos de força. 1.100 quilos de força. E esse meu amigo evoluiu para 800. Quando a gente somou os 2.900, agora dá para a gente... Né? Porque uma coisa é a estatística de você pegar um carro com pneu, com borracha, que ele tem muito mais grip, né? Que ele não vai deslizar ali. Para uma pessoa, nós somos pessoas. Então, a gente é feito de carne e osso. Então, quando você faz força, nesse nível, é como se a sua pele achatasse seu osso. Então, é mais ou menos assim, vou dar um exemplo. Quando a gente anda com peso nas costas, a compressão do peso na coluna é tão grande que você perde de 2 a 3 centímetros de altura. Você demora 3 semanas para você voltar a ter estatura normal, para ir descomprimindo cada vértebra que ficou comprimida. Por quê? Porque nós somos de carne e osso, não é aço. O ultramaratonista também, ele diminui de tamanho o ultramaratonista pela quantidade aí do que ele percorre de quilômetros. Exatamente. Só que no nosso caso é devido à força. Sim, a força. A força, o né? ultramaratonista pela quantidade de... E aí nós fomos para a situação assim. Então nós colocamos, marcamos um dia, estava chovendo pra caramba. Era o teste final, a gente já sabia que não ia rolar o evento por causa da determinação da MRS, que é quem administra as vias, né? Ela teve os motivos dela, não foi nada... Né? A gente entende que tudo tem um caminho. Mas já que treinou, vamos fazer. Vamos fazer. E aí nós montamos ali, eu e ele, e aí nós começamos a acertar, e quando startou estava chovendo muito. Aí nós começamos a fazer, eu só lembro, eu não lembro quando o trem saiu, eu lembro que quando eu estava quase caindo a cabeça, ele saiu do lugar, aí meu amigo gritou e aí a gente começou a andar, ela começou a mover. Começou a mover e ali até um vídeo escuro, era noite, mas esse foi um dos maiores desafios que foi feito na América do Sul. Não tem nenhum outro desafio de tracionamento tão grande. Existem outras pessoas que tentaram puxar 5 ônibus, 6 ônibus, 8 ônibus, mas nada parecido com essas 200 toneladas que a gente tracionou. Isso ainda é um trabalho que nós não finalizamos. A nossa ideia a princípio era puxar um Hércules da FAB, né?
O Hércules é um dos aviões mais pesados Sim. de carga que o nosso exército tem, a nossa aeronáutica tem. E isso aí não foi descartado ainda, a gente só está esperando uma oportunidade. A outra situação que, inclusive, o Almir Klink ofereceu para a gente era de tracionar o veleiro dele lá em Paraty. Então, nós estamos também esperando uma oportunidade, aí quem sabe um dia a gente consegue concretizar. Porque isso é algo que é aquilo que eu te falei, você nunca deixa de ser strongman, entendeu? Apesar de hoje eu estar bem abaixo do meu peso competitivo, eu ainda faço coisas ainda totalmente fora da média das pessoas comuns, entendeu? Aí tem carregamento nas costas, que eu tinha um recorde até um ano atrás, que eu andei com 560 quilos de peso nas costas, né? Foi até no Força Bruta que foi homologado esse recorde. Depois o meu, foi um aluno meu, que hoje é um atleta que hoje está no topo do ranking nacional aí, andou com 570, e um atleta do Mato Grosso do Sul que andou com 580. Então você vê que a evolução, ela vem vindo. Sim. Mas essa prova ela é tão desgastante que a pessoa demora, às vezes, 2 meses para recuperar. É mesmo? Porque o que acontece? O que você fala, recuperar o quê? O condicionamento, o corpo? Seria a estrutura corporal toda. Ele é um treino que, assim, você não pode fazer toda semana. Você faz uma vez a cada 20, 25 dias, um treino. Porque é impactante. Porque o corpo, ele abaixa a imunidade, ele, como eu te falei, comprime vértebras, risco de lesões de micro até médias lesões, assim, muito grande. Fraturas também, dependendo? Pode acontecer. Canelite, várias coisas assim que são bem pertinentes. Aí você fala, pô, mas por que faz? Porque é esporte. Se você perguntar pro cara por que ele salta de paraquedas, se ele pode morrer. A questão do desafio também é muito grande. Aí tem desafios de levantamento de peso. Carro, por exemplo, eu levantei uma van na Áustria. A van pesava, acho que 2.200, eu levantei... Como eu levantei a traseira dela, lógico, não está levantando todo o peso do carro, mas eu levantei alguma coisa em torno de 380, 400 quilos, foram 10 repetições. Daí teve uma barra com pneus de trator que davam 390 quilos, foram 10 repetições. Então, tem alguns recordes que ainda permanecem comigo. Tinha um recorde também de levantar um tronco de cilindro de ferro acima da cabeça de 182,5 kg, que o recorde era meu. Nacional ainda é meu, né, mas eu perdi o sul-americano. E, enfim, são várias coisas assim absurdas de fazer, de levantar, de arremessar, porque o strongman é o esporte mais completo dentro do universo de força, né? Mas a dificuldade, Fred, de tudo isso é justamente o esporte ser pequeno e não ter ajuda. Assim como vários esportes. A gente não tem ajuda nem pública, nem nada, então acaba sendo um investimento total do bolso. Então, se não são algumas empresas, até quero te pedir o espaço para agradecer para as minhas empresas que me ajudam muito nesse processo, a Bioequilíbrio, que é uma farmácia de manipulação, a Universal, que é hoje minha patrocinadora, que cuida dos meus suplementos, que são essenciais à minha preparação, a Grifo Lab, que é também uma farmacêutica que também investe muito no esporte, ajuda demais os atletas a poderem, pelo menos, se preparar de forma adequada para as competições, e todas as pessoas que são envolvidas, desde fisioterapeuta, massoterapeuta. Quero mandar um abraço pro Dredd, que é um excelente massoterapeuta. Se precisar um dia, tá, uma liberação, uma dor na coluna, agulhamento, ozônio, ele é o cara, trabalha com muitos atletas aí. O Carlos, da programação neurolinguística, não sei se você já conhece esse trabalho de neurolinguística, mas o quanto ele é importante para o atleta, porque tem muito atleta que tem um condicionamento, tem um treinamento, ele tem capacidade de chegar, mas ele chega diante do objetivo e ele congela. Ou ele amarela. Vários atletas a gente já viu isso, até no futebol, né? Sim. O cara você fala, pô, o cara treina igual um dragão, o cara é forte. Na hora do vamos ver. Chega na hora dele amarela, porque muitas vezes é mental, é um bloqueio e tal. E a programação neurolinguística trabalha muito isso, me ajudou muito durante a minha carreira. Durante uma parte foi totalmente instintiva e eu nem sabia o que estava utilizando. Hoje até utilizo nas minhas palestras falo muito sobre isso, porque o poder do acreditar é muito maior se você realmente, de fato, entender o que é acreditar. Né? Lembra que eu te falei do meu avô? Sim. Quando ele falava das coisas, dentro da minha cabeça eu já tinha levantado. Quando eu ia para as competições fazer as coisas, essa locomotiva mesmo, em nenhum momento eu achei que não poderia fazer. Por mais difícil que fisicamente fosse, eu nunca duvidei que faria. Entendeu? Então, o poder do acreditar ele é muito grande. E quando você dá certos códigos para a sua mente, você torna possível até o impossível.
Entendeu? Por isso que o esporte é algo assim maravilhoso. Você sempre está vendo quebras de recorde, o homem chegar em pontos que você falou, puta, inalcançáveis, por causa dessa programação. Então eu quero mandar um abraço pro Carlos aí. Legal. E a gente está indo para a parte final, passa muito rápido, Marcos, mas você está numa nova fase, bodybuilding, você está fazendo, eu queria que você falasse um pouquinho dessa nova fase aí. Você falou, eu estou trilhando o caminho do Arnold, o Arnold que ele está falando, Arnold Schwarzenegger, que inclusive já fez feira aqui no Brasil, em São Paulo, por exemplo, no Rio de Janeiro também. Em São Paulo tive o prazer até de conhecer e entrevistar o Arnold Schwarzenegger. E aí, Marcos? É interessante frisar assim, dois dos maiores cenários hoje, né, de projeção do nosso esporte, assim como a gente tem, por exemplo, o Campeonato Brasileiro do Futebol, né, a Copa Paulista e tal. No Strongman a gente tem o Força Bruta, que acabou de passar uns dias atrás na TV Globo, e a gente tem o Arnold South America, que é essa feira multiesportiva, multidisciplinar, que já acontece no Brasil desde 2013, e que eles servem de janela para esportes que não são olímpicos. Porque o esporte, quando ele é olímpico, quando ele tem um engajamento muito grande, como é o futebol, como é o MMA, como é a Fórmula 1, eles se vendem sozinhos. O restante dos esportes é muito complicado. Não é só a nível Brasil, mas, sabe, no contexto geral. Então, são duas oportunidades ímpares de desenvolvimento. E o Arnold, em especial, por ele ter esse apelo do próprio mestre vir ao Brasil, ter contrato com o pessoal, ele para assistir, ele vai arena por arena de esporte, ele senta, ele adora ter esse convívio, né? E vendo tudo que ele desenvolveu na carreira dele, inclusive no bodybuilding, quando eu cheguei no momento, há 2 anos atrás, me perguntei, né? Eu já estava com mais de 40 anos no esporte, eu parei de competir no Força Bruta com 42 anos, e eu pensei assim, poxa, eu preciso ter novos desafios, né? E eu não vou negar para você, o corpo sente. Como eu falei para você, somos de carne e osso. Então chega uma hora que as cargas se tornam mais pesadas, né? Só que você, para permanecer naquele nível, você tem que continuar treinando naquela quantidade de cargas. Então, foi aonde eu falei, poxa, eu preciso direcionar minhas energias. Então, eu continuo trabalhando, organizando eventos dentro do Força Bruta, dentro do Arnold, fazendo com que o esporte cresça, trabalhando nos bastidores, como dirigente, como organizador. Só que, pessoalmente, eu tive que atribuir um desafio. E qual seria o desafio? Algo que eu sempre falei para mim que não faria. Que seria mas não tem nada a ver com o esporte, que o esporte é maravilhoso. Até domingo agora saiu uma reportagem maravilhosa sobre o esporte, que eu acho que é totalmente inclusivo, que é o bodybuilding. Mas eu não me via fazendo dieta. Eu sempre fui um cara que como muito, eu tenho assim, uma coisa para comer assim, assustadora. Eu como pratos de 1,5 kg brincando, 6 vezes por dia, se deixar. É absurdo. E de repente tinha que comer, sabe, 700 calorias um dia, de uma dieta de 7.000, 12.000 que eu cheguei a fazer, estou fazendo às vezes no final de preparação 700 calorias. E eu falei, caramba, isso vai ser um desafio, comer menos, treinar igual, porque eu não consigo chegar numa academia, por exemplo, e botar uma carga ali menor porque eu estou depletado ou porque eu não estou comendo como deveria e treinar mais leve. A minha cabeça não entende isso. Eu sou um strongman, entendeu? Claro. Então eu vou pôr uma carga de strongman. Então eu continuo treinando pesado mesmo se eu não tiver combustível. Até o meu coach, que é o Joe, quero mandar um abraço para ele também, que é uma pessoa maravilhosa. E olha, tem uma história com ele muito interessante. Eu fui coach dele no strongman, quando ele começou, e hoje ele é meu coach no bodybuilding. É absurdo, assim como a vida dá voltas, né? E ele é uma pessoa que está aí treinando mais de 60, 70 atletas no Brasil. Ele briga comigo, ele fala, caramba, cara, diminui as cargas, treina mais leve, você está sem combustível. Eu falo, pô, meu, como que faz isso? Né? Eu não consigo me ver. Né? Então, eu treino acima da média, eu tenho um treinamento de strongman, mas com requintes, com detalhamento de body, porque hoje eu trabalho o quê? A questão estética. Então, eu competi, estreiei no final do ano, e agora estou me preparando para competir no Arnold. Na feira do Arnold eu vou competir. Como amador ainda, né? Trabalhando ainda todos os pontos que eu tenho que trabalhar, mas já apresento um físico totalmente diferente daquele que eu era quando era strongman, né? Que era um físico mais parrudo, só que as condições todas eram outras. Hoje o meu objetivo não é levantar cargas, hoje o meu objetivo é esculpir o corpo, tá? Bacana. Poxa, Marcos,
muito obrigado por você estar aqui no A Bola Não Para. Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço. E com certeza vou te convidar outras vezes para a gente falar já mais desse lado aí, essa outra vertente que você está colocando aí para a sua vida esportiva também, de competição, mesmo que seja amador, mas de uma certa forma. E, claro, Força Bruta continua, a Confederação também, e com certeza vou te chamar para você falar mais aí, tá legal? Eu agradeço, mando um beijo para toda a galera aí que acompanha teu canal, teu trabalho. Peço para que a galera do Strongman também ajude a divulgar esse veículo de comunicação. Quero agradecer pela oportunidade. Um beijo para minha esposa querida, para minha filha, para meus filhotes. E obrigado pela oportunidade mais uma vez. Valeu. Agradecendo ao Marcos Ferrari, participou aqui do A Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre com convidado, falando de esporte, uma entrevista inédita para você. Até lá.